programa Estação Turismo de hoje eu te convido para conhecer as belezas naturais, as riquezas, diversidades culturais, culinárias do estado do Acre. Você vai poder acompanhar as delícias, os pratos mais saboreados pelos turistas da região, também a opção da rede hoteleira e os pontos turísticos de um dos estados mais fascinantes da Amazônia Legal. Não saia daí que o Estação Turismo está imperdível. Quem vai mostrar para a gente todos os detalhes do Palácio Rio Branco é a Poliana Rodrigues. Poliana, tudo bem? Tudo bem. A Poliana é a guia turística. Nós começamos por essa sala onde, na verdade, mostra como que foi a construção do Palácio Rio Branco. Isso, e também da cidade de Rio Branco, né? Porque aqui tem várias fotos representando um pouco a cidade desde a época, desde 1903 até os dias atuais, né? O Palácio Rio Branco foi inaugurado em 1930 para ser o Palácio do Governo do Acre. E depois, somente da inauguração, é que ele foi concluído, a construção, como é que foi isso? Exatamente. Em 1930 ele foi inaugurado, ainda não estava acabado, né? A construção começou em 1929 pelo governador Hugo Carneiro e só foi concluída pelo Guiomar de Santos no final da década de 40. E hoje ele já não é mais a sede do governo, é um museu, serve para visitação pública. Isso, visitação, né? E as visitações recebe todos os públicos, aqui vem todos os públicos, desde brasileiros a estrangeiros, né? E hoje é só museu a parte de baixo, a parte de cima é aberta para visitação, mas não pode tirar fotos lá em cima, porque ainda é realizada algumas solenidades do governo. Tá certo, vamos continuar então o nosso tour aqui pelo Palácio Rio Branco. Essa é uma sala especial porque depois de um período de construção ficou abandonado o palácio, então foi revitalizado pelo ex-governador Jorge Viana e essas são imagens da época em que ele estava abandonado. Isso, aqui é um pouco a história da revitalização do palácio, né? Como mostra as fotos, ficou muito deteriorado, ele foi fechado em 99 e voltou em 2002 como museu, foi reinaugurado, mas como museu, né, pela reforma. E tem vários objetos aqui, como a primeira telha, o primeiro piso, né, um suporte de escada e também um busto do Dom Pedro I, né, a cada 150 anos de proclamação da República do Brasil, cada capital ganha um busto dele. Continuando então a nossa visita aqui pelo Palácio Rio Branco, vamos agora para uma parte interessante, são esses painéis aqui que mostram uma das curiosidades desse estado, que são os geoglifos. O que seriam os geoglifos, Poliana? Geoglifos são formas geométricas, né, encontradas na Terra. Ainda está passando por um estudo ainda, porque não se sabe que povos, né, fizeram isso, mas há indícios que tenham sido os incas do Peru, né? Talvez eles tenham tentado fazer a mesma coisa que eles fizeram em Machu Picchu e não conseguiram, porque aqui não tinha pedra, né, barro, então não tinha como eles fazerem aquelas formas lá. E também tem uma etnia aqui chamada Xaninca, que é descendente dos incas. Por isso essa hipótese de que talvez sejam esses povos que tenham feito, né? Para quem está acompanhando as imagens, são essas fendas que foram feitas no sentido geométrico na Terra, que só pode ser visto com mais propriedade, com imagens aéreas. Isso, imagens aéreas. Perto não dá de ver. Ok, vamos então adentrar aqui nessa sala que é a história do povoamento. Essa sala onde nós vamos mostrar agora está uma grande riqueza da etnia dos povos indígenas aqui do Acre e sul do Amazonas. Cada figura dessa representa uma etnia diferente. Uma etnia diferente, né? Aqui nós temos 16 fotos, sendo que aqui só tem 14 reconhecidas, porque foi em 2002, né? Hoje já tem mais etnias reconhecidas
Tem a última, tem uma que não é identificada, que é os isolados, que foi a última tribo, né, que foi encontrada e não teve contato com o homem ainda. Nós também temos aqui artesanatos, né, cocar, temos ali artesanatos dos mais diversos possíveis, né? Os instrumentos, né, musicais, ali é o tapiriri, que é o que eles fazem, o tucupi, né? E tem uma mala, ali é uma mala indígena, aquela ali de cima. Aqui embaixo são os objetos de cozinha deles, né? E ali os cocares feitos com diversas penas de várias árvores, diferentes árvores. É uma riqueza étnica muito grande. Com certeza, né? Afinal foram os índios que moravam aqui antes dos brancos chegar, né? Aqui, então é uma coisa que nós temos que preservar. Continuando então a nossa visita aqui pelo Palácio Rio Branco, chegamos a essa sala interessante que dispõe de vários fones de ouvido. Qual é o objetivo dessa parte do palácio? O principal objetivo aqui é o visitante conhecer um pouco da diversidade cultural, né, que nós temos aqui no estado. Afinal, aqui tem várias descendências. Por exemplo, essa parte é descendência europeia, essa aqui é síria já, sírios e os libaneses, né? E aqui o nordestino e o negro, que foram os principais povos que vieram para cá, né? Interessante, aqui a pessoa pode conhecer mais da cultura, da diversidade cultural do Acre. Da história, da nossa história, né? Que afinal é muito bonita. Vamos continuar então o nosso tour pelo Palácio Rio Branco. Já vamos entrando numa outra sala. Essa aqui é interessante porque vai retratar os empates, a história, a luta de Chico Mendes em defesa da preservação da floresta. É isso, Poliana? Exatamente. Aqui conta um pouco a história, né? Desde a Revolução Acreana, que é essa foto aqui, e também uma foto dos empates. Essa foto aqui é da Revolução Acreana. Revolução Acreana. Isso, quando Plácido de Castro invadiu a Bolívia, né? 6 de agosto de 1902, dia da independência da Bolívia, foi a primeira cidade que foi invadida, na época mata ainda, fechada. Esse painel aqui mais à direita, que o Gilberto Sampaio está mostrando agora, representa os empates. O que significa mesmo os empates? Os empates foi a luta dos seringueiros contra os agropecuaristas que estavam chegando depois de uma propaganda que o Vanderlei Dantas fez, né, o governador da época fez, para os paulistas, né, os sulistas virem para cá e já chegava aqui, já estava com o título da terra, né, já entregava o título da terra para eles. E o que aconteceu? Quem morava nessas terras eram os seringueiros. Né? Então, os empates foi eles tentar impedir a chegada desses agropecuaristas que chegavam já chegavam expulsando todos, né? Muitos deles resistiam. Há casos de que as casas foram derrubadas com famílias dentro, né? Então, foi um momento muito covarde da parte dos agropecuaristas da época. Passando aqui já a história de Chico Mendes, o legado que ele deixou em defesa da floresta. Isso, aí aqui conta um pouco, são os principais jornais onde Chico Mendes virou manchete quando ele foi assassinado em 88, né? Ele foi um dos principais mentores dos empates, porque quem liderava antigamente, antes dele, era o Wilson Pinheiro, e o Wilson Pinheiro foi assassinado, então ele assumiu o lugar, né, do sindicato que era do Wilson Pinheiro. Ele foi em Londres, recebeu um prêmio, né, em homenagem a ele, pela luta dele em defesa dos povos da floresta. Foi assassinado em Chapuri, na sua residência, né? Foi assassinado. Em 1988, 22 de dezembro de 1988. Ok, olha só. Aqui no Estação Turismo você fica sabendo de todas as informações históricas. E aqui, por fim, nós temos também uma rica história do Acre guardada nesse lugar, porque aqui nós temos, por exemplo, a primeira bandeira do Acre, que está ali. E isso é um dos documentos mais históricos que nós temos aqui. Isso, mais antigo, 1899 foi quando ela foi feita, foi desenhada por Galvez, Luiz Galvez, né? Na época em que ele declarou o estado Acre independente. Embaixo era amarelo, só que tá meio branco, né? E em cima, e depois em 1921 ela foi proibida porque ela pertencia à República, né? Então foi necessária a criação de uma nova bandeira, até porque o Acre só passou a ser território em 1903. Aqui é o Tratado de Petrópolis, né? Folhas do Tratado de Petrópolis, né? Aqui é o mapa do Acre, como ficou. Aqui o mapa do Acre. A época, né?
Que agora já teve a inclusão da linha Cunha Gomes, né? Isso. Esse é o mapa assim que o estado foi criado. Isso, aqui foi quando foi feito o Tratado de Petrópolis para o Acre, que até então era da Bolívia, passar a território brasileiro, né? E só em 1962 foi que o Acre foi emancipado a estado. Ali é uma imagem Barão do Rio Branco? Isso, das pessoas que estavam presentes na assinatura do Tratado de Petrópolis. Muito legal. Uma coisa interessante que a gente não se cansa de citar é que o Acre foi o único estado do Brasil que lutou para ser brasileiro. Poliana, muito obrigado pelas informações, essa aula de história que você nos deu durante esse tour que fizemos aqui pelo Palácio Rio Branco. Fica à vontade para convidar as pessoas que estão assistindo o Estação Turismo. O Palácio fica aberto de terça das 8 às 18, de terça a sexta das 8 às 18 e no sábado das 16 às 20. Quem quiser visitar, estamos aí. Os professores também, as escolas que quiserem marcar alguma visita, é só ligar e agendar. Beleza. Tá aí, fica a dica para você do Estação Turismo, para você conhecer mais da história do Acre, esse estado rico da nossa Amazônia legal. Tá certo? A gente vai para o intervalo e depois a gente volta com muito mais para você.